Olá, meu nome é Sandro e hoje eu vou falar sobre a prova da existência de Deus que consta na obra de Santo Agostinho, chamado O Livre-Arbítrio. E também vou comentar o que essa prova pode contribuir dentro de uma explicação budista sobre a realidade, se existe alguma convergência entre essa explicação da prova da existência de Deus com o budismo e até onde podemos dizer que nós podemos seguir o mesmo raciocínio ali de Agostinho para se provar certas coisas sobre a realidade e até que ponto não. Então a prova da existência de Deus, que consta no livro 2 do Livre-Arbítrio, fala basicamente da ideia, começa a construção deste pensamento baseado na ideia de que existe algo que é superior, existe algo na natureza que é superior do que melhor há em nós. E ele fala que o que de melhor há em nós é a razão. Ele usa lá uma série de raciocínios para mostrar que o melhor bem entre os bens da natureza seria a razão. Ele começa comparando, por exemplo, os seres que só existem, os seres que vivem e também existem, e os seres que são conscientes de si e também, consequentemente, vivem e existem. Por exemplo, uma pedra seria um ser que só existe. Um animal, por exemplo, seria um ser que vive e existe, mas não tem consciência de si. E o ser humano, segundo ele, seria o único ser da natureza que é consciente de si, vive e existe. Então ele mostra com isso que a razão é o melhor bem da natureza, porque o homem consegue refletir, consegue distinguir as coisas, separar, juntar, fazer uma dialética, um exercício racional que os animais aparentemente não conseguem. Então ele mostra ali no livro que a razão seria o bem, o melhor bem. Então, para provar que existe Deus, que existe a verdade, Agostinho tenta mostrar no livro que existe algo superior do que melhor há em nós. Se ele conseguir mostrar isso, ele estaria mostrando que existe Deus. Ou, por exemplo, ou pelo menos algo que pudesse ser melhor que o homem, e Deus seria o melhor do que esse algo. Seria mais ou menos parecido com a estratégia de Santo Anselmo, assim, para provar a existência de Deus. Então ele mostra que o melhor que há em nós é a razão, mas mesmo a razão sendo a coisa mais sublime entre os bens, ela ainda é mutável, falha, ela se engana, e ela tem como base outro critério que seria a verdade. Então ele diz que existe sim coisas que são melhores que a razão. Antes disso ele faz um pensamento dizendo que se existem verdades racionais que poderiam ser apreendidas sem que essas coisas fossem transformadas pelo sujeito que está aprendendo essa verdade. Daí ele diz que sim, que os números, por exemplo, e a sabedoria. Os números, por exemplo, os números e suas relações, por exemplo, 7 mais 3 igual a 10, é algo que é verdadeiro para todo mundo, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer um. Então o número seria uma verdade universal, perene, eterna, que ela é a mesma, independente do sujeito que a está compreendendo, que a está reconhecendo. Então ele diz que o número estaria nessa categoria de uma verdade, de um conceito, que é eterno, que é perene e imutável. E ele fala que a sabedoria também é. Ele fala que a sabedoria que se revela nas 4 virtudes cardeais são também eternas. Ele fala, por exemplo, sobre a justiça. A justiça vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. A temperança, a fortaleza e outras virtudes que são explicadas no catolicismo, que são decorrentes da sabedoria.
seriam também eternas. Então ele diz que a sabedoria e os números são verdades. Então ele diz que a verdade é algo imutável e eterno. Então ele fala assim, a razão, comparando-se a verdade com a razão, você poderia dizer que quem é melhor, a verdade ou a razão? A razão é mutável, ela pode se enganar. E a verdade não, a verdade é constante. Então ele fala o seguinte, que a verdade é superior à razão. E ele usa, se utilizando daquela ideia de que se ele mostrasse algo superior à razão, este algo seria Deus. Então ele diz que a verdade é Deus. Então ele faz uma identidade entre a verdade e Deus, porque o Deus dentro do cristianismo também é eterno, também é universal, como vale para todo mundo, e a verdade parece se encaixar no próprio conceito da divindade. Então assim, mais ou menos assim ele prova a existência de Deus. Resumi bastante, existem vários outros detalhes aí no desenvolvimento desse raciocínio que esclarecem melhor, mas basicamente é isso, é mostrar que a verdade é superior à razão e como a razão é o melhor dos bens, então, consequentemente, essa verdade seria Deus, exatamente por ser melhor que o melhor seria melhor do que melhor há na natureza e também pelo seu caráter de universalidade e eternidade que parece se equiparar, né, parece coincidir com a própria definição de divindade. Então, a prova dele é mais ou menos isso. Se tem algum teólogo aqui vendo o vídeo, algum católico também conhece bem, se eu falei alguma coisa errada, fique à vontade de me corrigir, né? Mas a ideia do vídeo é mostrar assim, até que ponto esse raciocínio pode ser comparado ao budismo, até que ponto ele é coincidente e até que ponto ele é divergente. Eu acredito que ele é coincidente quando você segue a ideia de que a razão pode se enganar, né? A mente pode se enganar, e que existe algo superior à própria razão, que é a verdade. Todo esse caminho que fala da ideia dos números, da ideia da sabedoria, que no catolicismo se manifesta nas virtudes cardeais, e no budismo poderíamos dizer que se manifesta nas paramitas, porque as paramitas budistas também são verdades universais que aparentemente ou logicamente podem ser estendidas a todos os seres. Então, nesse pensamento de dizer que existe verdades universais, que a verdade não é relativa, mas sim como os números, algo eterno, seria a parte coincidente com o budismo. Que o budismo também parte de verdades universais, por exemplo, as 4 nobres verdades, os paramitas, como eu falei, sabedoria, compaixão, paciência, moralidade, entre outras, são coisas assim que podem passar o tempo que for e vão ser válidas para sempre. Há outras verdades como a impermanência, tudo é impermanente, tudo é vazio, só há uma substância do todo, não há substâncias individuais, são verdades que o budismo considera eternas. Ou seja, eu posso dizer isso hoje, amanhã, isso não vai mudar. Não é relativo, não depende da interpretação do sujeito. São verdades que estão aí e pronto. Nesse ponto existe a coincidência. A divergência seria na hora de dizer que esta verdade é um ser exterior, como Agostinho fala. Ele fala que essa verdade seria Deus, que é um ser exterior. Nessa hora parece que não há todo aquele zelo lógico até chegar nesse ponto, parece que aí se perde quando faz essa ponte direta com Deus, um ser externo, né? A mente. Já o budismo diz que essa verdade está dentro da própria mente humana, mas como se fosse um diamante bruto que precisa ser lapidado. Então, tipo, o diamante está ali, a verdade está ali na sua mente, mas a gente erra por quê? Porque a razão é mutável, ela se perde, porque você está naquela fase do diamante bruto, você não atingiu a iluminação. Então, com as práticas budistas, com as meditações, com as recitações, quando você exerce as paramitas, a compaixão com os outros seres, a paciência, a tolerância com os outros seres, você vai
aos poucos lapidando ali, vai moldando, né, aquela massa ali em que o diamante está dentro, que é aquela massa bruta, até que esse diamante apareça com toda a sua beleza e assim revela-se a iluminação, que é quando a mente se iguala a essa verdade e ambos percebem a realidade como ela é. Seria o nirvana, no caso. Então, eu achei interessante quando eu li esse texto. É um livro muito bom, Agostinho, apesar de não, claro, é de outra religião, mas eu leio sobre todas as religiões, gosto muito de teologia. E lendo o Agostinho, eu vejo assim que ele é um cara muito inteligente, ele segue uma lógica muito ele é muito coerente no desenvolvimento de suas ideias. É claro, ele tenta provar ali a fé que lhe cabe, né, o cristianismo. Mas assim, você não pode dizer só porque você é budista ou porque você é da religião que não há nada para se aproveitar no pensamento de outros autores e de outras religiões. Então você tem que analisar tudo com calma, sem preconceitos nenhum, e ver o que é verdadeiro ou não nas palavras de todos os pensadores que você tiver acesso, tiver oportunidade de ler. E essa ideia, apesar do budismo ser uma religião, entre aspas, ateísta, ela é uma religião que tem espiritualidade. Então essa ideia de dizer que acreditar em Deus por parte dos cristãos é uma ingenuidade, uma bobeira, não é bem por aí. Que os ateus, os neo-ateus dizem que comparam acreditar em Deus com uma fábula, ou com um mito, ou com um super-herói. Isso não tem nada a ver, porque o conceito de Deus é muito mais profundo e muito mais... existe muito mais base lógica, racional, do que simplesmente acreditar num super-herói, num Deus macarrão, ou coisa assim. Acreditar em Deus é perfeitamente compreensível, porque quando você olha a natureza, você vê ordem nela. Então, não tem nada de errado você cogitar que existe um autor que organizou toda essa ordem. E também tem a outra ideia também da causa primeira. Então, as coisas tiveram que ter uma causa primeira, como Santo Tomás de Aquino mostrou, tentou dizer. Então, não é nenhum absurdo você cogitar a existência de Deus. É claro, já passei por todo esse processo, eu acredito que não existe esse Deus externo. Mas eu tive que passar por todos esses argumentos e confrontar com a minha... através da introspecção, através da reflexão, se isso fazia ou não sentido com a realidade. Eu não cheguei à conclusão de que não há um ser externo à mente, simplesmente fazendo um espantalho do cristianismo ou de quem acredita em Deus. Não, eu fiz todo esse caminho filosófico para chegar nessa conclusão. E é isso que eu recomendo a todas as pessoas que se consideram ateus e ainda não fizeram esse caminho, são ateus porque acham que os cristãos acreditam em fábulas simplesmente, ou coisas assim, que façam assim esse caminho filosófico, assim, se mergulhem nisso e mesmo que vocês cheguem à conclusão que Deus não existe, mas vocês têm que passar por esse filtro da razão, da consciência, da introspecção, da filosofia mesmo, do pensamento. Então, seria isso por hoje. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, curtam. Então, seria isso por hoje. Até a próxima.